porta-voz da Defesa Civil aqui de São Paulo, para falar sobre a situação nesse instante aqui da capital e região metropolitana, além do litoral sul, né, Tenente? Imagino que são as áreas mais atingidas até agora. Tudo bem com o senhor? Um bom dia. Luana, bom dia a você, ao Humberto também, um bom dia a todos que nos acompanham. Uma manhã de sábado um pouco tumultuada, né, na capital, mas também não só na capital, viu, Ana? Nós temos pontos de alagamento também e ocorrências registradas em partes do interior da Grande São Paulo e no litoral, especialmente no Guarujá. Isso. A gente tem registro de alguma vítima nesses deslizamentos? Porque eu vi que as sirenes tocaram em algumas dessas regiões, a exemplo do Guarujá, por exemplo, e para essas sirenes funcionarem, vocês treinaram a população a respeito de como utilizar rotas de fuga, onde essas pessoas deveriam se abrigar. Esse planejamento funcionou, Tenente? Ana, funcionou e funcionou muito bem. Nós estamos com várias ocorrências, uma chuva muito grande. Para você ter ideia, em 6 horas choveu quase 100 milímetros na Grande São Paulo, em Caieiras. Choveu quase 90 milímetros no Guarujá. A gente está com um registro de 12 horas de chuva que passam dos 130 milímetros em pontos da Grande São Paulo. Na capital, cerca de 100 milímetros. E com todo esse volume de chuva, era de se esperar ocorrências mais graves, até vítimas. Claro que a gente não quer isso, mas é de se esperar. Porém, o sistema de prevenção, o sistema de alerta está funcionando muito bem. No Guarujá, por exemplo, nós enviamos 3 alertas por celulares. Nós primeiro mandamos um alerta de nível severo, e aí depois a chuva continuou muito forte, e nós então subimos o nível e mandamos o alerta de nível extremo, mas aí muito bem definido, viu, Ana? Primeiro a gente selecionou ali a barreira do João Guarda, que é uma área de comunidade, de morro, já teve aquele grande deslizamento em 2020 lá. E aí depois a gente mandou um extremo para o Morro do Macaco Molhado, que fica do lado, é vizinho, também muita área de risco. Foi muito certeiro esse alerta também. E depois tocamos a sirene. 40 pessoas saíram de suas casas pela rota de fuga, ficaram abrigadas ali na escola Sérgio Pereira, que é a escola montada para abrigar essas famílias. De tudo isso, nós não temos nenhum registro de óbito até esse momento. Menos mal. Tenente, bom dia. O senhor já deu resposta à pergunta que eu pretendia fazer, que é exatamente sobre o volume de chuvas, né? O que a gente observa é que a chuva, nesses dias de muita chuva, né, a cidade acaba expondo as suas fragilidades, né? E também acaba expondo as fragilidades do poder público, que não fez serviço de zeladoria e coisas do gênero. Todo mundo prefere culpar a falta de iniciativa do governante do que, claro, o São Pedro, né? O que eu queria saber do senhor é o seguinte, o que é que já poderia ter sido feito para evitar esse tipo de ocorrência? É claro que São Paulo é enorme, é uma cidade muito grande, e os problemas se multiplicam em diversos pontos da cidade, mas o que é comum a todo esse desconforto? Onde há regiões alagadas, enfim, que provocam transtornos, etc. O que é que elas têm em comum? Olha, eu começo falando sobre o que a gente já tem feito, né? Primeiro nós temos que olhar para trás e ver como era a realidade da capital, a realidade do estado. Alguns anos atrás, era comum que nós víssemos, por exemplo, uma chuva como essa, o rio Tietê transbordar de fato. Eu vou destacar que ele não transbordou, tá? Ele não extravasou. O que nós estamos vendo ali na Ponte da Bandeira, da Casa Verde, é um ponto de alagamento. Então a água não conseguiu escoar pelas galerias ali, pelas bocas de lobo e pelos bueiros, e elas ficaram represadas, mas não houve extravasamento do rio Tietê nem do Pinheiros, que era comum, né, fazer aquela mancha de inundação gigantesca nos bairros adjacentes ali à Marginal Tietê. A gente olha também em relação à própria cidade da Grande São Paulo de Franco da Rocha. Nós tivemos pontos de alagamento na área central, mas o volume de chuva de mais de 100 milímetros em 6 horas, 12 horas, teria causado também muito estrago. Veja que foi entregue piscinão lá em Franco da Rocha, 15 dias atrás. Tem outros 3 em construção. Tem muita obra de macro-drenagem sendo feita no interior paulista. Vamos olhar também lá para o Guarujá, né, essa sirene instalada. Agora, é preciso ainda ser feito, né? Você falou em questão de zeladoria. É importante que a prefeitura continue fazendo o seu trabalho de cuidado, né, da limpeza preventiva desses bueiros, dessas bocas de lobo. Claro que esse trabalho é infindável, ele precisa ser feito de forma contínua, e a gente precisa sempre continuar, Cláudio, pensando nas questões de resiliência climática. Não adianta. Quanto tempo faz que o senhor e eu não vemos uma chuva de 138 milímetros em 6 horas na Grande São Paulo? Faz um bom tempo, né? Eu conversava agora com
com o coordenador, o diretor operacional da Defesa Civil de São Paulo e falei para ele, falei agora com ele, antes de falar com você, falei, há quantos anos que o senhor não vê uma chuva dessa, né? 16 pontos de alagamento, segundo o CGE da capital, são registrados na manhã deste sábado em São Paulo. E ele falou, olha, faz muito tempo, viu, tenente, que eu não vejo isso porque a chuva foi muito forte. Então é claro que tem um caminho muito a ser avançado, mas a gente já fez muita coisa também, viu, Cláudio? Pois é, e esses alagamentos, pelo que a gente está vendo, estão durando bastante, né, tenente? Geralmente quando chove, e a própria Prefeitura de São Paulo vem destacando muito isso, né? Chove e a água tem baixado com mais rapidez, hoje isso não está acontecendo. E não está acontecendo muito por causa da marginal do Tietê. A água não tem muito para onde escoar, né? Porque eu estava vendo algumas imagens aqui do rio agora há pouco, e o rio está bem alto, né? Em alguns trechos você não vê mais a margem, a água do rio já está ali naquela parte, naquela barreira de concreto que foi colocada antes das pistas expressas. Lá na altura da rodovia Anhanguera teve um trecho do rio que juntou com a água da pista, né? Então ali a gente tem uma situação mais complicada e a água está demorando muito para escoar. E o que me preocupa é que tem previsão de mais chuva para as próximas horas, né? Como é que está a previsão para esse restante de sábado e para o domingo também? Ana, muita chuva, né? E é bom que a audiência é grande e as pessoas devem estar se perguntando por que está chovendo tanto, né? Especialmente essa semana. É importante destacar que a gente está com uma condição meteorológica muito severa aqui para o nosso estado. A gente está sendo literalmente castigado pela natureza essa semana, né? Não só a gente, os nossos irmãos mineiros e cariocas também estão sofrendo com chuva nesses dias, mas São Paulo, o sul de Minas está sendo bem castigado, mas São Paulo especialmente está recebendo muita chuva. Isso está acontecendo por duas razões. A gente está com uma frente fria estacionada no nosso litoral aqui, parada, né, um fenômeno meteorológico muito intenso, e ele está literalmente dragando, puxando toda a umidade do país para cima do estado de São Paulo. Então, ventos estão puxando, né, um sistema de baixa pressão forma um funil no oceano, e esses ventos vão puxando para se alimentar, ele vai se alimentando de todo o vento que vem do continente. E esse continente, o que é? São as umidades dos corredores da Amazônia. Então, quando a gente olha no satélite, a gente vê claramente aquelas faixas, né, que vem assim na atmosfera sendo tragadas para dentro do oceano, mas bem em cima da gente, né? Então, de fato, essa chuva ainda se estende até pelo menos amanhã. A gente tem condição para chuva hoje e amanhã, o que quer dizer que o cenário vai continuar crítico, porque vocês vejam, já choveu muito essa noite. Os rios e córregos estão realmente saturados, né? A gente está acompanhando aqui pelo monitoramento da SP Águas, nossa agência de água de São Paulo. Os rios estão em alguns rios deles, alguns rios aqui de São Paulo bateram na cota de extravasamento. Não vai dar tempo dessa água escoar porque o cenário é de chuva daqui a pouco. Então, realmente, o trabalho agora é um trabalho de resposta. Resposta no sentido de observar as áreas mais próximas desses córregos, famílias que moram nestas áreas, né, de risco, para que elas possam ser retiradas a tempo antes que a água atinja um volume muito excessivo, colocando-as em risco. Mas tem chuva, é bom a população ficar alerta, ficar atenta. Todos nós recebemos, que moramos aqui na Grande São Paulo ontem, recebemos alerta, né, eu mesmo recebi. Foi enviado o alerta Cell Broadcast para a capital, Zona Norte e Zona Leste. Cidades do ABC Paulista também receberam, Francisco Morato e Franco da Rocha. É importante, isso repercute bem nas redes sociais, a população agradecendo, e a gente vai continuar enviando caso tenhamos chuva forte. E temos previsão, só não temos aquela certeza de qual será o ponto, porque os nossos radares eles, nos mostram quando a chuva, né, ela começa a formação, a gente já vai monitorando, são 7 radares espalhados pelo estado, que nos dão uma cobertura muito boa do estado. Então a gente vai mandando os alertas e é bom que a população siga a nossa orientação para não se colocar em risco, Ana. É isso. Pois não, Tenente, então, eu queria insistir um pouco nessa questão da zeladoria, da limpeza pública, bueiros, etc. e tal, porque assim, sabe qual das coisas mais chocantes de quem viaja, por exemplo, para os Estados Unidos, para a Flórida, uma experiência recente que eu tive. Você chega na Flórida, em qualquer lugar, né, de Miami ao interior, e eu andei muito entre Miami e Orlando, etc. São 3 horas e meia de viagem, entrando nas cidades e tal. Você sabe o que é comum nessas cidades todas? É a limpeza. É tudo absolutamente limpo. É tudo muito bem cuidado. Os canteiros são aparadinhos, é tudo, sabe, não tem buraco, as calçadas são legais, também não são esburacadas e tal. Mas eu quero me referir à limpeza. E o mais curioso disso tudo, Ana Paula, tenente, é que você não vê ninguém limpando a rua. Não tem, eu não vi ninguém limpando a rua. Né? O que sugere
que há ali, além de uma profusão de lixeiras, né, há também ali uma população educada a não a não atirar o lixo na rua. E isso acaba nos bueiros que acabam enfim, agravando qualquer situação como essa que São Paulo enfrenta. O senhor diria que os bueiros entupidos, qual a medida como é que eu digo, do papel dos bueiros entupidos no tamanho do problema que São Paulo enfrenta hoje? Um tamanho muito grande, porque observe que a chuva foi muito intensa e a água ela vai procurar o local mais baixo para escoar. Claro que ela vai procurar as galerias pluviais, né, os nossos encanamentos, o nosso esgoto, o sistema de escoamento dessa água. E isso é feito pelo bueiro ali, né? Esses espaços abertos nas ruas que precisam tragar, drenar essa água. Quando eu tenho um entupimento disso por garrafa PET, sacola, lixo e coisas do gênero, a água ela não consegue. Então, veja que o que aconteceu na Marginal Tietê, a gente poderia ter tido o extravasamento do rio. Então, uma chuva de cabeceira muito grande, poderia ter começado em Salesópolis, a gente teve chuva na região ali do Alto Tietê, onde nasce o nosso rio Tietê, e aí óbvio que ele vai aumentando o seu volume de ponto que ele não consiga mais escoar a água. Mas isso é feito por um trabalho de limpeza. Tem máquinas, dragas espalhadas por toda o Tietê, principalmente ali na região de Itaquaquecetuba, limpando constantemente a calha do rio para aumentar a capacidade de armazenamento dessa água, né, para ela não extravasar. Então, um trabalho que tem sido feito, e piscinões também, muitos piscinões construídos durante todo o trajeto da Grande São Paulo e capital, que são acionados para evitar esse extravasamento. Mas essa questão da limpeza, né, da cidadania, ela é fundamental. A gente vê todo verão, entra verão, sai verão, a gente vê sacola boiando, lixo boiando, pessoas jogando... a pessoa joga uma geladeira na margem do rio, né? Ela não joga uma garrafa PET, ela joga um fogão. Então é preciso que nós tenhamos consciência. Isso é um trabalho que passa por educação, é um trabalho que vão levar gerações para que nós consigamos mudar essa cultura na nossa população. E eu posso falar pela Defesa Civil, a gente tem um trabalho que a gente faz, Cláudio, que é Defesa Civil, Olimpíadas do Conhecimento em Defesa Civil, que é o Defesa Civil nas escolas. A gente tem levado para as crianças e jovens da rede de ensino, principalmente da rede pública de ensino, ações de prevenção de defesa civil. A gente faz uma gincana. Um dia eu vou chamar vocês para acompanharem vocês vão dar risada, porque é torta na cara, criança brincando ali uma com a outra, mas são meses de preparação, de conhecimento que a gente entrega ali material educativo, as professoras aplicam isso em sala de aula e depois a gente faz uma grande gincana. A gente quer expandir isso para o estado todo, para ver se a gente consegue, né, nas futuras gerações, termos esse comportamento cidadão que a gente vê em outros países, porque a gente vai para fora, vê isso lá e eu tenho certeza que o sentimento que o senhor teve eu queria tanto isso no meu país, na minha pátria amada Brasil. Então isso. Eu tenho certeza que um dia a gente vai conseguir isso aqui também. Exatamente. Tomara que a gente consiga evoluir a esse ponto. Tenente Maxwell de Souza, porta-voz da Defesa Civil de São Paulo, muito obrigada, viu, pela participação. Bom trabalho, que eu sei que o trabalho hoje de vocês na Defesa Civil vai ser muito longo. A gente tem muito trabalho realmente. Muito obrigado. População, coloque-se em proteção. Quero mandar um recado agora para o ouvinte diretamente. Olha, proteja-se, evite ruas alagadas, mude seu caminho. Se você puder mudar a sua programação para hoje, faça. Se você tiver viagem para o litoral paulista, Baixada Santista, avalie a situação das estradas, veja o movimento das estradas pelos canais das concessionárias, canais de comunicação, e se receber o alerta, proteja-se. Se precisar de nós, o nosso número é 199, Corpo de Bombeiros 193. Bom fim de semana a todos. Obrigada, até mais. 8h30.